Aonde foi que se criou a lenda Lula populismo? E muita gente não sabe explicar. Como é que explica Lula? Eu vou explicar. Fernando Henrique Cardoso assume o país com 912 de juros de inflação, porque veio daqueles desmandos do Itamar Franco que tentou arrumar do impeachment do, Collor. do Collor. Né? Collor foi a 1.000 e poucos, enfim. O Fernando Henrique pegou a 912 e trouxe para 13. Então teve o quê? Correção fiscal no país. O Brasil, escute bem, o Brasil pegou 912, trouxe para 13 e toda a correção fiscal do Brasil, o Fernando Henrique fez, e os padrões, a ação fiscal de entrada de instituição privada, seja o que for, ficou 0 a 0. Quando o Lula assume, o Brasil não tinha nada, mas não devia nada. O que ele fez? Ele pegou os limites, fez um acordo com os bancos e liberou crédito. Primeira vez que o brasileiro viu crédito. Então, quem nunca teve carro teve, quem nunca podia viajar, viajou. Isso aconteceu. Só que foram movimentos criados no governo Fernando Henrique. E eu provo. O Bolsa do Lula era o Bolsa Escola. O Luz do Campo, para todos, é o Luz do Campo. Então ele só mudou o nome porque ele é populista. Você viu que o Bolsonaro veio para a eleição e ele não usou nada, Pix, não usou nada, não fez nada. Ele nem pagou a televisão uns 4 anos. Já o Lula potencializa o nome dele. Chora numa entrega de casa que o Bolsonaro e o Zema mandam entregar, deixa eles entrar lá. E ele vai lá e pega na mão da tiazinha. Chora. Ele é populista. Então essa ideia se criou no Nordeste. Porém, no Lula 2, ele viu que dava para ficar no poder e criou o quê? Chamado, a Lava Jato expôs isso, criou um nome chamado Projeto de Poder. Qual o Projeto de Poder? Vou tomar a América Latina e vou colocar o socialismo. Tem vídeo no YouTube, só assistir. O que ele fez? Foro de São Paulo, criou, né? e criou o Foro de São Paulo. Pra quem entende, criou o Foro de São Paulo. Com o Foro de São Paulo, ele fez o quê? Tem que potencializar as ditaduras. O que ele fez? Ele pegou as empreiteiras e destinou para esses países, Nicarágua, Cuba, Venezuela, e mandou construir. Belo Horizonte, você já foi lá pregar? Não tem metrô até hoje. Goiânia, eu moro lá, não tem metrô até hoje. Vai ligar as cidades, rapidinho poderia ligar, fazer um pregador e ir em umas, rapidinho pregar e voltar ali. Não tem. Mas Nicarágua, Cuba, Venezuela, até hoje o BNDES não recebeu nada. Por que o senhor está dizendo isso, professor? Estou dizendo isso por quê? Porque o Lula 2 teve que criar um projeto de poder, Foro de São Paulo, para alimentar as ditaduras, fortalecer a América Latina e sustentar ele. Só que quem vai sustentar? As empreiteiras. Te dou as obras, as empreiteiras voltam o dinheiro. É aqui que entra a Lava Jato. A Lava Jato pegou a movimentação das empreiteiras, aí veio Petrolão, e aí veio a queda, né, com o Moro derrubando o governo Dilma. Na verdade, derrubou o Dilma, caiu por causa da pedalada, né? Uhum. Mas as empreiteiras derrubou o Lula mesmo, né? Colocou ele na cadeia. Então, o que nós temos hoje? Para não querer bater em ninguém, né? Mas um pastor assumir uma igreja, vai ministrar a palavra de Deus, o evangelho, e defender Lula, ele tem que defender as pautas do Lula. Porque se eu bato numa mesa e falo, Fábio Santos é meu amigo, se você for um estudador, eu tenho que sustentar, se você for um trabalhador, eu tenho que sustentar. Então, se eu sou um apoiador de Lula, eu tenho que sustentar as pautas do Lula. E aí, pastor Fábio, como é que fica? Então, nisso aí não tem como você nem dizer que é cristão e ser lulista ao mesmo tempo. Ser de esquerda e ser cristão é antagônico, pô. Não tem como. Ou você é cristão ou você é de esquerda. Porque a esquerda defende todas as ideologias que é antagônica ao evangelho e às escrituras. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, o meu princípio é contra o aborto, e eu digo que voto no PT se eles são favoráveis ao aborto?